envolvido na igreja. Estou muito feliz de estar convosco e hoje vamos falar sobre um Deus de encontros, Jesus e os seus encontros pessoais. Eu espero que os irmãos tenham trazido a vossa Bíblia, porque nós vamos passear pela Bíblia. Nós vamos ter uma mensagem bibliocêntrica no Evangelho de São João. Então, espero que tenham trazido a vossa Bíblia. Eu trouxe a Bíblia que era da minha mãe e que é muito especial para mim. Tem uma letra grande, está cheia de apontamentos. Já disse isso uma vez, de vez em quando trago-a, e está mesmo cheia de apontamentos e papéis, portanto não se preocupem se caírem os papéis durante as mensagens, pois no fim eu apanho tudo. Mas é que ainda não fiz uma limpeza, porque precisamente esta mensagem que Deus colocou no meu coração foi de um apontamento dela. Portanto, foi um papelinho que caiu e eu apanhei e comecei a ler e Deus deu uma pregação, portanto, através de um apontamento da minha mãe Conceição, que já está na presença do Senhor, com muita alegria na sua presença. Encontros pessoais de Jesus. Sabem, uma coisa que eu me apaixono de Jesus é que Ele é verdadeiramente a encarnação do Deus vivo, mas um Deus de encontros, um Deus de relacionamentos. Sabemos que Ele fez o homem e a mulher à sua imagem para se relacionar com eles. Sabemos que este verbo se fez carne. Quando nós passeamos por João, não vamos ler o livro todo. Mas eu ainda pensei assim, será que podia ler tipo 4 ou 5 capítulos num culto? Mas depois rapidamente disse, não, isto não é muito... É melhor dizer aos irmãos para lerem em casa. Mas vamos passear pelos capítulos. Capítulo 1, o que é que nós temos? Nós temos aquela passagem maravilhosa, Evangelho de São João. Nós temos o verbo que é a própria palavra, a parte ativa de Deus. O verbo fala de ação, o verbo era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então temos aqui, principalmente depois o verso 14, que é a encarnação, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, este versículo é extraordinário. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E João, que foi testemunho ocular, dizia: e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Então nós temos Jesus, o verbo se fazer carne. O verbo que é Deus. Jesus, o Criador, torna-se criatura. Jesus, a verdadeira luz. Diz aqui, nele estava a luz verdadeira. Verso 9, ali estava a luz verdadeira que ilumia o homem que veio ao mundo. Jesus a luz, a verdadeira luz. Jesus a vida. Jesus, o próprio Deus, habitou entre nós. Depois nós, neste mesmo capítulo, temos um encontro com João Batista. Vou só realçar o verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos no início do capítulo Deus se fazendo carne e habitando entre nós. E depois temos no final do capítulo João a dizer: eis o Cordeiro de Deus. Há um plano, há uma missão delineada pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. Chegamos ao capítulo 2. No capítulo 2 vemos um Jesus que se interessa pela família. Alô? Jesus se interessa pela família. Jesus interessa-se pelos casamentos. Jesus interessa-se por festa. Jesus interessa-se por relacionamentos. E Jesus faz-se presente nas bodas em Caná de Galileia. Não vamos ler o capítulo todo, conhecem? Vou só realçar o versículo quando vão ter com Maria. Maria não sabia o que havia de fazer, mas dá um recado a todos os trabalhadores: façam tudo o que Jesus vos disser. Bom, temos que entrar então nos encontros pessoais. Aqui há muitos encontros, como é óbvio. Mas este Jesus que se interessa pela família, este Jesus que santifica o casamento com a sua presença, é um Jesus que no final do capítulo 2 também se interessa pelo templo. E acaba por santificar o templo, expulsando aqueles cambistas e aqueles que faziam negócio na casa de Deus. A casa de Deus não é lugar de negócios. A casa de Deus é um lugar de adoração. Hoje de manhã em Moscavide eu preguei sobre o Poço dos Heróis. E foi uma mensagem tipo que Deus me deu na sexta para sábado. Foi uma coisa extraordinária. Para mim, claro, não sei se os irmãos lá gostaram, mas para mim foi tão boa, foi tão abençoado. O Poço dos Heróis lá
em Números, e depois há aquela canção, todo o povo, os 4 milhões a cantar, sobe poço, sobe. Bom, mas a mensagem não vou pregá-la agora, essa foi a pregação da manhã. Mas deixando então de parte tudo isto, nós chegamos aqui a um Jesus que se interessa pelo templo, pela congregação, pelo congregar do povo, e faz uma limpeza nesse templo. E então chegamos ao primeiro encontro pessoal de Jesus. É estranho que o primeiro encontro pessoal de Jesus seja com um teólogo, com um académico. Então, mas Jesus não veio para os pobres, para as ovelhas perdidas. Jesus veio e Jesus se interessa por todos. Eu não sei se temos aqui muitos doutorados, com pós-graduações, com mestrados. Sei que temos alguns com mestrados, pós-graduações também. Doutorados, não sei, não precisam se identificar. Mas temos aqui certamente, algumas pessoas são académicas, gostam de estudar. Não é o meu caso. Eu gosto de estudar a palavra e pouco mais. Sempre fugi ao estudo e com 17 anos comecei a trabalhar para fugir à escola. Mas depois, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar no Instituto Bíblico e tentando acrescentar um pouco mais então de conhecimento. Mas aqui nós temos Nicodemos, um académico. Um académico que é um homem que pesquisa. Um homem que fazia pesquisas. Um homem que o nome Nicodemo significa príncipe, mestre de Israel, como Jesus lhe chama. É um nome, o nome do príncipe dos judeus. Então vamos lá ver este Nicodemos e este episódio, apenas os primeiros versículos. João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, não sabes por onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és o mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vamos lá saltar então, o 15 e 16, tem que ser 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo com ele. Vamos só parar aqui e pensar agora na figura de Nicodemos. Nicodemos. Que nome bonito para se pôr a um neto. Ao filho talvez não, estou a brincar. A minha filha agora casou, tivemos aqui um casalinho. Foi a primeira vez que vocês dirigiram louvor depois de casados? Sim, sim senhor. Notava-se aqui assim uma maturidade maior, não é? Então, Nicodemos, um homem, um príncipe dos judeus. Jesus chama-lhe de mestre de Israel. É Jesus quem chama mestre de Israel. É forte, não é? Mestre de Israel. E é interessante João contar que este foi o primeiro encontro pessoal, no Evangelho de João, como é óbvio. Estamos a passear pelo Evangelho de João. Primeiro encontro pessoal, a solo. E o primeiro encontro pessoal a solo de Jesus foi com um pesquisador. Alguém que foi ter com ele de noite com Jesus. E Jesus reservou tempo para ele. Eu já ouvi falar muito porque é que Nicodemos foi de noite. Eu próprio já preguei vários motivos porque é que Nicodemos foi de noite. A verdade é que Jesus andava também muito ocupado durante o dia. Uns dizem que ele foi ter de noite com Jesus porque tinha vergonha. Não sabemos se ele teve vergonha ou não, mas ele foi ter com Jesus. Ele foi questionar Jesus, ele foi inquirir Jesus acerca da sua missão. Porque Nicodemos viu
como pesquisador, uma coisa. E o que é que ele viu? Ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele viu que Deus estava com Jesus. Ele podia ser um profeta, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré. Ele podia ser apenas um pregador, que havia alguns pregadores, mas havia alguma coisa de sobrenatural neste ministério. Milagres aconteciam, sinais aconteciam, e Nicodemos entendeu que Jesus seria mais do que um mestre da Galileia, que era uma região desprezada, e Jesus reservou tempo para ele. Sabem? Jesus reservou tempo para cada um de nós. Jesus reserva tempo para cada um de nós. Jesus tem uma agenda que tem mais do que 24 horas. Aquele não tem horas nem dias. Ele consegue atender todos pessoalmente, independentemente de estarem 1 milhão a clamar ao mesmo tempo. Ele consegue atender a cada um deles pessoalmente. Por isso é que ele é Deus. Mas enquanto estava na terra isso não acontecia. Ele não conseguia atender a 1 milhão ao mesmo tempo. Podia atender as multidões e cansava-se com as multidões. Mas Jesus veio mostrar um Deus pessoal, um Deus de encontros. E reserva naquela noite, talvez os discípulos de Nicodemos, os alunos de Nicodemos com os discípulos de Jesus combinaram o local. Eu já vi filmes acerca deste encontro, ou lá num terraço, seja onde for, mas eles se encontraram os dois. E Nicodemos, que queria inquirir Jesus, procurar acerca de Jesus. Sabem, Jesus interessou-se por Nicodemos, porque Jesus se interessa por todos os que se interessam por religião. Todos os que se interessam por religião, Jesus interessa-se por eles. E estamos a viver dias, irmãos, estamos a viver dias em que as pessoas têm uma sede. Eu falava sobre isto nesta manhã, quando pregava sobre sobe poço, sobe poço, sobe poço. E aquela água saciou aqueles milhões de israelitas ali, depois de eles terem descido daqueles montes, daquelas colinas, naquela região que seria muito próximo de Samaria. A verdade é que há gente com sede, irmãos. A espiritualidade tem-se desenvolvido nos últimos tempos de uma forma incrível. Nós vemos as pessoas procurarem, nós vemos gabinetes de ciências, de espiritualidade surgir em todo lado. Ciências que para nós sabemos que não são ciências nenhumas. É um conhecimento até baseado nos antepassados, no espiritismo, no animismo, na bruxaria, em coisas orientais, em forças da natureza. Eu estive num casamento de um familiar há pouco tempo e a certa altura foram-me apresentar o pai do noivo. Um professor, um académico, um escritor, um poeta, um homem que já escreveu alguns livros. Ele estava-me a contar o seu percurso. Eu estava-lhe a dizer, porque o casamento não foi evangélico, nós estávamos lá na tradição, portanto, em que eles estão, do catolicismo, e no final eu estava-lhe até a tentar fazer pontos. O meu nome é Ponte, temos que fazer pontos com as pessoas, e dizer, olha, gostei muito do sermão do senhor padre. Ele falou sobre o valor da família. Ele falou sobre as palavras importantes no casamento, como faz favor, desculpa, amo-te. E não foi nada de mal, foi uma boa palestra, uma boa palestra. Eu estava a tentar fazer pontos e dizer, porque fui apresentado como um pastor evangélico. Ele a certa altura disse, eu já deixei o catolicismo. Conheço o senhor padre desde criança, ele conhece a minha família toda, batizou os meus filhos, mas eu agora sou budista. Eu digo, o quê? A espiritualidade. Eu acredito que nós todos vamos e temos encarnados, porque não vivemos só uma vez, temos que viver muitas vezes, até alcançar o tal nirvana. Ele estava a falar sobre isso. Eu digo assim, sabe meu amigo, a grande diferença do cristianismo para todas as religiões, e dizias isso ontem à noite num jantar, a grande diferença do cristianismo para todas as religiões, enquanto o catolicismo diz, se tu pagares as promessas, se tu fizeres boas ações. Enquanto o budismo diz, se tu fores uma boa pessoa, vais subir de nível. Talvez para a próxima vez não vens como gato, mas virás, sei lá, não sei o que é de nível depois de pessoa, num ricaço qualquer de uma família. Talvez noutra tradição, noutra religião qualquer do hinduísmo, em que também se faz muitas práticas, muitas ofrendas aos deuses, esperando ir para uma eternidade. Seja qual for a religião, o cristianismo é completamente diferente, porque nós não precisamos de fazer nada. Ele ficou a olhar para mim. É que Jesus já fez tudo.
Ele fez tudo o que é preciso para a nossa salvação. E Ele dá de graça. Ele dá de graça. É verdade que depois de termos Jesus e queremos tornar-nos alunos de Jesus, discípulos de Jesus, vamos imitá-lo. Mas a verdade é que Ele já fez tudo. Ele, sendo perfeito, sendo Deus que criou todas as coisas, veio em forma de homem, como acabámos de ler no capítulo 1. O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Os discípulos dizem, nós vimos a glória dele. Eles não viram a glória que Jesus tinha pré-encarnação, não é essa glória. Eles falam da glória nos toques, nos encontros que Jesus foi deixando ao longo da sua vida, nos milagres, nos sinais, na forma de estar. E Deus quer que a sua igreja continue a imitar a Jesus Cristo. Então Nicodemos representa todos aqueles que procuram uma religião, todos aqueles que procuram nos rituais a salvação. Nicodemos era um conhecedor, era um académico, estudava o Antigo Testamento, provavelmente sabia de cor, toda a Tora, até o Talmud que eles tinham acrescentado, todas as leis, todos os rituais, Nicodemos sabia. Mas faltava-lhe alguma coisa. E essa alguma coisa ele começou a encontrar nos relatos de Jesus, quando ouviu de Jesus fazer milagres, Jesus olhar para as crianças, Jesus sendo um mestre completamente diferente dos demais, Jesus sendo um mestre relacional, que não fazia exceção de pessoas. Então Nicodemos disse, espera aí, este é diferente, eu já conheci muitos mestres, eu tive os melhores mestres, eu próprio sou um mestre em Israel, mas este é diferente porque Deus está com ele através dos sinais da sua glória. Então Nicodemos vai ter com Jesus e Jesus interessa-se por ele. E nesta conversa temos os versículos mais conhecidos. Temos o versículo mais conhecido que alguns chamam do sumário da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nascer de novo. Jesus diz, a porta do reino não passa pelos sacrifícios dos altares. A porta do reino não passa pelo altar de sacrifícios, não passa pela mesa dos pães, não passa pelo candelabro, não passa pelo santo dos santos. A porta de entrada do céu passa por um novo nascimento. Tu tens que nascer da água e do Espírito, tens que nascer de cima. Tu tens que nascer, tens que deixar que Deus ponha uma nova natureza. Tu tens que nascer de novo, porque os teus méritos, os teus esforços, os teus conhecimentos, as tuas ações não são suficientes para entrares no céu. E Jesus fala com Nicodemos com carinho, com atenção. E diz-lhe, não é na religião. A religião é um esforço de baixo para se ligar acima. E Jesus diz, é tudo ao contrário. Jesus sempre foi tudo ao contrário. É de cima para baixo. É aceitar o que Deus fez, o que Deus vai fazer. Nicodemos tinha desejo de uma verdadeira satisfação. Os milagres, o espetáculo que Jesus fazia com os milagres, conferia a sua identidade. Os milagres que João chama de sinais conferia a sua autoridade. Então Nicodemos procura Jesus e tem este encontro com Jesus. Sabemos que ele se tornou discípulo de Jesus. Mais à frente vemos ele procurar o corpo de Jesus. Alguém que era académico. Alguém que teve um encontro pessoal. Os irmãos dizem, ok, então é só para os mestres da religião, é para religiosos. Não! Só. Mas também, Jesus interessa-se pelos que têm interesse pela religião. E às vezes é tão fácil, quando as pessoas já beberam em tantas religiões. Estávamos a falar sobre pessoas que ultimamente têm-se voltado para o islamismo. Há pouco tempo morreu uma cantora conhecida, eu trabalhei na rádio há alguns anos, gostava muito da música desta mulher do norte da Europa, Sinéad O'Connor. E ela disse que nos últimos anos voltou-se para o islamismo, procurou em tantos lugares encontrar paz, porque o dinheiro, o sucesso, os fantasmas que ela tinha na mente não conseguia resolver a sua vida, ao ponto de depois terminar com a sua vida. Irmãos, aquele que nasce de cima, que nasce um novo nascimento, sabe que nada nem ninguém nos pode separar. E aconteça o que acontecer, podemos estar em paz, porque o Senhor da paz está conosco e Ele foi-nos reservar um lugar. Então Nicodemos tinha desejo desta verdadeira satisfação. E há tanta gente aí fora, irmãos. Há tanta gente aí fora à procura de uma verdadeira satisfação. Vão à procura em igrejas, supostas igrejas que até se dizem cristãs, mas o final é o bolso, o objetivo é o bolso. Como diz Paulo, o objetivo é o ventre, é o estômago, é malhar em dinheiro das pessoas. E essas pessoas vão para lá.
estão lá em todos os dias da semana, passam horas nesses lugares, porque têm sede de Jesus, têm sede de Deus. E outros aproveitam-se. Deus tenha misericórdia desses aproveitadores. O fim deles vai ser difícil. E nós que temos este relacionamento, que nascemos de novo, Deus se interessa por aqueles que se interessam por religião. Jesus se interessa. Capítulo 4. Agora vem uma mulher. Sim, porque Jesus também se interessava pelas mulheres. A sociedade então não tinha grande interesse. Descurava um pouco o papel da mulher. Claro, ninguém descurava o papel da mãe. Mãe é mãe e amor como mãe só há um. Mas na verdade a mulher não tinha grande papel na sociedade. Mas Jesus faz questão de desviar o seu percurso para passar lá ao pé do sobe poço. Este versículo ficou na minha mente, do sobe poço. E passar lá junto do poço, naquele lugar onde o povo cantou que a água subisse e a água subiu. Naquela zona, pronto, uns dizem que é o mesmo poço, não interessa se foi se não. Jesus encontra-se com uma mulher. Vamos lá ler em capítulo 4 de João. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus não batizava, mas os discípulos, ele deixou a Judeia, foi para a Galileia e era-lhe necessário passar por Samaria. Claro, aqueles que estudam mapas sabem que não era preciso passar por Samaria. Não era obrigatório, Samaria até era um desvio. Mas Jesus diz aqui, João diz que era necessário ele passar por Samaria. Porquê? Porque havia uma mulher com sede. E Jesus foi ter com ela. Vamos ler então o verso 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte, ou o poço de Jacó. Jesus, pois, sentado, cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. E era quase a hora sexta. Hora sexta é meio-dia, hora do calor. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, à mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço dos heróis, bebendo dele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que ele lhe der, nunca terá sede, porque a água que ele lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse, vá lá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus disse-lhe, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido, e disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, os nossos pais adoraram neste monte. Vocês dizeis que é em Jerusalém lugar de adoração. Jesus disse, olha mulher, crê-me, que hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, em que nem em Jerusalém adoreis o Pai, nem neste monte, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, agora sim, verso 23, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, eu sei que Cristo, o Messias, quando vier, Ele vai nos ensinar. E Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Até aqui. Então nós temos o segundo encontro pessoal de Jesus em João com uma mulher desprezada. Uma mulher que tinha visto os seus primeiros 5 companheiros, 5 maridos, ou abandonar ou morrer. Não sabemos se ela, esperemos que ela não colocasse nada a mais na bebida dos maridos, mas teve 5 maridos e agora tinha um que foi roubado. Não era o marido dela, é um marido que foi emprestado de uma vizinha. Então esta mulher desprezada, que procurava saciar a sua sede do seu íntimo, esta mulher que roubou o 6º companheiro a alguém, porque Jesus diz e revela que aquele que ela tinha não era dela. Era uma mulher que procurava ser amada. Era uma mulher que procurava satisfazer a sua sede. E o lugar escolhido por Jesus foi junto ao poço de Jacó, onde houve ali o início de Israel. Jesus escolheu aquele lugar para se encontrar com esta mulher. Necessário lhe era passar por Samaria, porque havia esta mulher que não tem nome, da cidade de Sicar.
Mas era uma mulher que tinha importância para Deus. Reparem que era uma mulher não do primeiro marido, não era uma mulher que tinha o apelido do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ou do quinto marido. Era uma mulher talvez sem nome, porque não temos aqui o seu nome, não temos aqui o seu apelido. Mas sabemos que ela não era judia, mas também não era gentia. Ela era uma samaritana, ela era uma mestiça. Era uma mistura de raças, uma mistura de origens, uma mistura de culturas. Mas uma mulher que tinha uma grande sede, uma sede relacional, uma sede de ser amada. E porque Jesus conhece a sede do coração do homem e da mulher, Jesus fez questão de passar por lá para ter um encontro com ela. E Jesus revela aqui coisas magníficas, que só revela esta mulher, e que João depois deve ter inquirido a mulher ou o próprio Jesus acerca do discurso, porque ele não estava presente para deixar aqui o relato neste capítulo 4 do seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. E nós olhamos para este Evangelho, olhamos para esta conversa e vemos um Jesus que diz: ah, mulher, se tu conheceres o dom de Deus... Dom é dádiva, é graça. Se tu conheceres o dom de Deus, verso 10, e se tu conheceras quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E é isto que as mulheres procuram nos nossos dias, que os homens procuram: água viva, água que sacia a sede do interior, água que sacia. Uns tentam no álcool, outros tentam nas festas, outros tentam nas viagens, outros tentam nos prazeres, outros tentam no jogo, outros tentam em relacionamentos como esta mulher, mas nada pode saciar o íntimo do ser humano a não ser a água viva que só Jesus dá. E nós experimentamos, nós bebemos. Quantos beberam desta água aqui? Estão acordados ainda? Quantos é que já beberam desta água viva? A nossa sede foi saciada. Lembram-se desse dia, quando Jesus entrou na vossa vida? Lembram-se? Eu era criança, a primeira vez que aceitei Jesus. Aceitei muitas vezes ao longo da vida, muitas vezes. Olha, e às vezes tenho que voltar a aceitar Jesus, porque parece que já ando um pouco a fugir do caminho. Então tenho que voltar a aceitar Jesus. E quando eu aceitei Jesus, eu lembro-me. O peso das mentiras, dos enganos, das traquinices que eu tinha, esse peso desapareceu. Era um peso pequenino, mas já havia um peso. Eu fui liberto no momento em que nasci de novo e mais tarde. Quando havia um peso de uma frustração, de uma vergonha, de uma falência, de uma mentira, de um engano, de uma vida dupla, de uma vida dobre. Lembro-me naquela madrugada, quando eu voltei para Jesus e bebi daquela água, a sede foi saciada. E esta mulher buscava saciar. Jesus mostra-nos um Salvador que se importa com mulheres, um Salvador que se importa com todo tipo de etnias, um Salvador que se importa com todos e com todas, neste caso com todas e com todos, porque a prioridade aqui era uma mulher. Jesus importa-se com pessoas, seja qual for a cor da sua pele, seja qual for a sua origem. Jesus criou todos à imagem de Deus, irmãos. Jesus se interessa por ti. Jesus se interessa. Bom, temos que andar. Eu entusiasmo muito a pregar. Temos que ir para o terceiro encontro, capítulo 5. Está logo a seguir, terceiro encontro. Agora é um encontro com uma pessoa com deficiência. Jesus se interessa por pessoas com deficiências. Jesus tem um encontro com uma pessoa com deficiência. Capítulo 5, vamos ler só os primeiros 9 versículos. Depois disto havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo da porta das ovelhas um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo, e Jesus viu este homem no meio da multidão de pessoas inválidas. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a cama e partiu. Aleluia! Jesus se interessa por paralíticos. Hoje a sociedade ensina que nós não devemos usar, por exemplo, o termo de pessoas deficientes. Este termo é errado.
Eu fui aqui buscar uma associação, como nós devemos nos referir às pessoas, temos que sempre aprender. Em vez de deficiente, nós devemos dizer uma pessoa com deficiência, porque é uma pessoa. E colocar pessoa em primeiro lugar é muito importante. Porque o deficiente reduz a pessoa à sua deficiência. Pessoa com deficiência é uma pessoa que pode ter uma deficiência. O surdo-mudo, na prática, praticamente não existe surdos-mudos. É muito raro haver alguém que seja surdo e que seja mudo. Normalmente ele é mudo porque não ouve e não aprendeu a falar e por causa disso diz surdo-mudo, mas não se deve de evitar, deve-se dizer uma pessoa surda ou então só um surdo. Invisual, segundo aqui o manual de boas práticas, não se deve dizer uma pessoa invisual porque é um eufemismo totalmente desnecessário. Deve-se dizer uma pessoa cega ou um cego, como a Bíblia chama mesmo. Coxo, manco, paralítico, paraplégico, tetraplégico, não devemos usar esse termo que também vai reduzir a pessoa à sua situação, mas devemos dizer uma pessoa com mobilidade reduzida. Estou aqui a fazer um parênteses de ensino aqui de bons costumes. Velhos, idosos, não digam isso, é muito feio. Devem dizer pessoas séniores, pessoas idosas, pessoas com muita experiência. Às vezes alguns são idosos, mas não têm experiência nenhuma, mas isso é outra conversa. O paralítico não era apenas marginalizado pela sociedade. O paralítico era alguém esquecido por todos, porque aquilo que ele confessou a Jesus foi: eu não tenho homem algum. Uau! No meio de tanta gente, no meio daqueles alpentes, 5 alpentes com tanta gente, ele não tinha homem algum que o ajudasse a descer a água, que ele esperava que fosse o seu milagre. Há tanta gente aí, irmãos. Há tanta gente aí que tem deficiências talvez visuais, auditivas, de mobilidade, ou até mesmo racional, algum tipo de deficiência. Há pessoas deficientes e Jesus se interessa por elas. A igreja deve se interessar por elas, deve de amar essas pessoas. Não descartamos as pessoas quando elas deixam de ter mobilidade ou deixam de ter idade para estarem ágeis. Mas a sociedade é uma sociedade de descarte. Mas Jesus não descartou. Jesus não descarta, Jesus ama, Jesus foi ter com ele. No meio de tanta gente, Jesus foi ter com o homem que não tinha homem algum que o ajudasse. Será que nós estamos a ir? Essas pessoas que não têm homem algum que os ajude. Essas pessoas que vivem nos nossos prédios, que vivem nas nossas ruas, ou mesmo morando nas ruas e que não têm homem algum. A igreja tem que olhar para essas pessoas como missão, porque Jesus olhou para eles. E vejam, este homem, que era um homem com mobilidade reduzida, muito reduzida, não tinha mobilidade nenhuma. Este homem era judeu. Porque assim que ele terminou e se levantou, qual foi a sua primeira preocupação? Foi ver a família. Bom, a família já o desprezou ali. Qual foi a sua primeira... Não lemos o capítulo todo, mas os irmãos sabem a história. O que é que ele faz a seguir? Ele vai logo para o templo. A primeira coisa que ele fez depois de começar a andar foi ir para o templo. A primeira coisa. Então, para ir para o templo é porque ele era judeu, provavelmente era um judeu. Não podia entrar no templo porque a sua mobilidade o impedia de estar no templo, mas ele tinha um desejo de conhecer Deus e, neste caso, ser grato a Deus pelos milagres que ele tinha experimentado. Então, este homem foi ao templo, onde é interrogado depois pelos mestres da religião. Mas Jesus interessou-se por ele. Jesus foi ao seu encontro no meio de uma multidão. Igreja, estamos nós a ir ao encontro dessas pessoas que não têm homem algum, que não têm mulher alguma que os ajude. Estamos nós a ir ao encontro dessas pessoas. Eu sei que é muito bom, nós estamos a investir os nossos recursos todos neste espaço e graças a Deus por este espaço. Mas o espaço sem pessoas não serve de nada. Um dia deste a trombeta vai soar, a gente vai assim no elevador para a glória. Não é o elevador da glória, mas o elevador para a glória. E chegamos lá e isto fica tudo aqui. Alguém vai usar, até para maus fins provavelmente, mas vai usar. E nós vamos estar na presença do Senhor. Estamos nós a ir ao encontro daqueles que não têm homem, não têm mulher alguma que o ajude. Jesus foi. Jesus foi. Quarto encontro, capítulo 8, temos que saltar aqui o 6, multiplicação do pão. Um sinal sobrenatural de Jesus andar sobre as águas. Jesus apresenta-se como o pão da vida. Alguns discípulos até o abandonam por causa de ele dizer que eu sou o pão, têm que comer da minha carne. Depois vemos que os irmãos e a família de Jesus até não acreditavam muito dele. Mas chegamos ao capítulo 8 e temos mais um encontro. Agora, desta feita, não é Jesus que vai ao encontro de uma mulher, é uma mulher que é levada ao encontro de Jesus.
Mas eu incluí aqui nos encontros pessoais, primeiro porque estavam nos apontamentos da minha mãezinha, e segundo porque realmente ela esteve a sós com Jesus. E estou a falar de encontros a só com Jesus. Então veja só, o que é que diz aqui o capítulo 8? Eu disse que íamos passar pela Bíblia, hoje vamos ler um bocadinho de texto bíblico, mas é bom de vez em quando lermos a Bíblia, não é? É bom lermos sempre, não é só de vez em quando. Mas eu às vezes já vi pregações de pessoas que nem sequer abrem a Bíblia durante a pregação toda, e isso faz-me um bocadinho de confusão. Bom, então vamos ter aqui uma mensagem, vamos ler mais 11 versículos. Capítulo 8 de João. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, Jesus os ensinava. E os escribas dos fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivessem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atira pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Encontro pessoal. Vamos ver o que é que Jesus diz a uma mulher apanhada no próprio ato de adultério. Endireitando Jesus, e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aleluia. Encontro bonito este, não é? Eu posso me colocar no papel daquela mulher. Não que já tenha adulterado no meu casamento. Não, isso não aconteceu. E posso dizê-lo diante do Senhor. Mas já adulterei contra Deus, que é pior ainda. Houve alturas na minha vida em que eu adulterei contra Deus. É que eu deixei que o Deus deste século, Mamon, tomasse conta do meu coração. Já adulterei contra Ele, troquei as prioridades da minha vida. Eu posso me rever no lugar desta mulher. Esta mulher sabia que o que lhe esperava era pedras. Era uma lapidação. Ela seria lapidada. É uma aberração, mas era assim que a lei estava escrita, para tentar expurgar o mal e não acontecesse aquilo no povo que era santo. Então este encontro é provocado pelo legalismo. É um encontro que não é provocado por Jesus, mas é provocado pelo legalismo, é provocado pelos religiosos, mas tornou-se um encontro pessoal. Uma mulher apanhada no próprio ato. Podemos imaginar, uma mulher apanhada no próprio ato é porque ela seguiu as palavras falsas desse seu novo companheiro. Talvez até prometeu que iria deixar a sua mulher, iria casar com ela. Talvez até prometeu que queria ser o pai dos seus filhos, que ia cuidar dela. Não sabemos a sua história, não sabemos. Mas sabemos que ela foi atrás das palavras mansas e suaves, daquele que a engodou para aquele lugar onde ela, no relacionamento, de repente, vê toda a gente a gritar à sua volta, arrastar aquela mulher, não sei se pelos cabelos, pelas roupas, e ele dizer morte, morte, morte. E ela não esperava nada mais, em troca do amor que ela esperava, em troca da aceitação daquele seu companheiro. Ela agora via o seu companheiro fugir, porque não está lá o companheiro, não sei o que é que aconteceu. A verdade é que ele também era um adúltero, mas ele escapou. Mas ela não. É arrastada para os pés do mestre. E ela já sabia que os pés do mestre simbolizava pena, julgamento. E a lei dizia que era morte. Mas este mestre que ela encontrou era diferente. Era um mestre que não se movia pela agitação, pela gritaria, pela euforia daqueles que a acusavam e gritavam um após outro. É alguém que nem sequer levantou a sua voz enquanto os ânimos não se acalmaram. E quando os ânimos se acalmaram, porque esperavam resposta deste mestre, Jesus de Nazaré, Jesus volta-se para eles e diz, o primeiro que nunca pecou, força, atire. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A autoridade das palavras. Irmãos, têm que entender que é um contexto de autoridade. Porque senão, naquela euforia,
ela era lapidada. Mas a autoridade do Verbo encarnado, a palavra viva de Jesus, a autoridade daquele que quando olhava conseguia penetrar em todas as máscaras que os mestres usavam, e atrás das máscaras havia pecado, podridão. Jesus a certa altura chamou-lhes de sepulcros caiados. A autoridade de alguém que via pelos olhos da alma, e quando olha para eles e cruza o olhar, diz: aqueles que nunca pecaram, atira a primeira pedra. E logo a começar pelos mais velhos, eles largaram as pedras e saíram. Saíram de mansinho, mas a verdade é que os mais novos, a ver os mais velhos sair, também foram pelo mesmo caminho. E fica sozinho Jesus e a mulher. Agora sim, no silêncio, na tranquilidade, na paz, Jesus levanta os olhos e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus não veio para condenar, mas para salvar. O acusador não é Jesus, é Satanás. Onde é que estão os teus acusadores? Onde é que estão esses legalistas que andam sempre à procura de alguma coisa errada? Andam sempre à procura de alguma coisa que tu faças de mal? Onde é que estão esses legalistas que andam atrás de ti na igreja com uns óculos e uns binóculos e uma lupa à procura de alguma coisa para te acusar? Onde é que eles estão? Bom, ali não era preciso uma lupa porque foi um flagrante. Ele diz: ninguém te condenou? Não. Eu também não vim para condenar. Eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Jesus, o Senhor das segundas oportunidades. Eu amo este Jesus. Aqui Jesus mostra o poder do perdão, o poder da segunda oportunidade. Aqui nós vemos a manifestação da graça. Aquilo que João escrevia, nós vimos a graça de Deus manifesta em Jesus. Podemos ter falhado, podemos ter errado. O inimigo pode-nos trazer vezes em contra à nossa mente os nossos erros, resultados da inclinação, resultados da inclinação da carne, que muitas vezes dá para o pecado sexual, fora da bênção do casamento. Mas Jesus mostra perdão. Jesus mostra restauração. Vai e não peques mais. A mulher procurava satisfazer a sua maior necessidade: amor, proteção, sustento, aquilo que o adúltero lhe podia ter prometido. Encontrou perdão e aceitação em Jesus. Bom, temos que chegar ao fim da mensagem, que já vai longa. Espero que não esteja a ser chata, mas longa já é. Vamos até o capítulo 9 e vamos terminar com o último encontro. O encontro de Jesus com um cego de nascença. Vamos ler os versículos. E passando Jesus vê um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram-lhe dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem os seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, com saliva fez lodo, untou os olhos do cego com lodo e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Este milagre é tipo: pá, o que é isto? Isto é Jesus com a criatividade. Jesus é criativo. E a Igreja de Jesus precisa de ser criativa também, para comunicar a mensagem. Aqui é criatividade ao máximo. Jesus, eu já preguei sobre este milagre muitas vezes, e é verdade que eles acreditavam muito no poder curador da saliva. É verdade que naquela tradição era muito comum as mães com saliva, ainda às vezes há tradições assim mais antigas, quando o bebê está, não é? Passar assim o dedo pela saliva, porque sabemos que a saliva, eu sei que parece um bocadinho disgusting, mas a verdade é que a saliva tem alguns poderes e tem alguma coisa assim. Bom, mas não interessa agora, não interessa nada disso. Interessa só o que Jesus faz com esta pessoa com deficiência, não deficiente, mas uma pessoa com deficiência. Uma pessoa cega, não uma pessoa invisual, segundo a ACAP,
mas uma pessoa cega. E esta limitação trazia o peso de uma maldição. Porque veja o que é que os discípulos dizem. Quem é que pecou? Lá está o legalismo. Este legalismo perseguia até os próprios discípulos. Quem é que pecou? Vamos lá, a gente quer apanhar pecadores. Esquecendo que Jesus disse que era para ser pescadores, não apanhar pecadores. Não é no flagrante. Mas ele, quem é que pecou? Foi ele. Foi ele que pecou, Rabi. É a grande pergunta aqui dos seus discípulos. Mestre, tu que és o Senhor da sabedoria, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? É que a doença na altura estava conectada muito com o pecado, com a maldição. Estes discípulos estão a colocar naquele homem mais do que uma deficiência, mais do que ele ser cego, estão a dizer que ele era amaldiçoado. Amaldiçoado. Quem é que pecou? Quem é que tem o peso da maldição do pecado? Foi ele ou os pais? É resultado do erro dos pais? Nasceu? Jesus disse, não, nem um nem outro. E só foi por causa deste momento. Foi para ele experimentar e ficar escrito no livro. E 2000 anos mais tarde, alguém lá no Lumiar vai estar a falar sobre isto. E ficou escrito para que eles saibam que eu sou a luz do mundo. E mesmo que ele esteja às escuras desde o seu nascimento, ele vai ver a luz. Mas mais, vou fazer de forma diferente. Eu não vou tocar nos olhos para ele ver instantaneamente. Eu vou-lhe dar uma missão, eu vou-lhe dar uma tarefa. E Jesus pega na sua saliva e faz lodo, coloca nos olhos e diz, vai, homem enviado, é o que significa Siloé, enviado, homem com uma missão. Olha, irmãos, isto é demais, eu pregava a tarde toda só sobre isto, porque afinal ele era curado com uma missão, para ter uma missão. Minha missão era testemunhar, e a seguir ele foi testemunhar a judeus, chamar os pais, chamar-lhe tudo e mais alguma coisa, mas no fim ele dobrou os joelhos e adorou o Senhor. Resumindo a história, mas Jesus neste encontro mostra-nos, irmãos, um encontro íntimo, um encontro mais íntimo que os outros. Agora há um troca mesmo, até mesmo de fluidos, há um tocar, há um método totalmente incompreensível, mas alguém que deixa de maldição, deixa a maldição do pecado e passa a ter uma missão. E quando eu me vejo nesta situação, eu acho que estou na mesma situação. Eu era cego, mas agora vejo, espiritualmente falando, eu vejo com uma missão. E cada um de vós foi aberto os olhos para ter uma missão. E a missão é falar daquele que nos mostrou as grandezas, daquele que nos mandou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque do enviado. E este homem teve uma missão, ele conheceu Jesus, não é um homem pecador, não. Quando ele vai falar acerca de Jesus aos rabis, ele vai dizer, pecador não deve ser, porque ele fez um milagre. Pecador, eu não acredito que ele era, então é um homem, olha, dá graças a Deus porque este homem é pecador. Se é pecador não sei, mas eu era cego e agora vejo. O que é que tu achas? Eu acho que ele é um profeta. Mas quando ele depois tem o segundo encontro pessoal com Jesus, ele percebe que ele não era um homem, que não era um profeta, mas ele era o próprio Deus encarnado, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem é o Cristo? Jesus diz, sou eu. Verso 35 a 39, terminamos com estes versículos. Jesus ouviu que o tinha expulsado, homem com missão, curado e perseguido. Passou a deixar de ser cego para ser curado e perseguido. Porque todos aqueles que façam a vontade do Senhor vão sempre sofrer perseguição. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado da sinagoga, encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu, quem é ele, Senhor? Diz-me só quem é, para que eu creia. Jesus disse, tu já o tens visto. Ainda quando ele era cego, ele já tinha visto. E ele percebeu que antes de ver outra coisa qualquer, depois de se ter lavado lá no tanque de Siloé, ele percebeu que a maior visão aconteceu no seu coração, quando ele obedeceu às palavras de Jesus. Ele disse, tu já o tens visto, diz Jesus, é aquele que fala contigo, 37, 38. Creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, estes encontros terminam com este quinto encontro pessoal, numa adoração pessoal a Jesus. E João relata estas ocorrências para mostrar o interesse que Jesus tem por cada ser humano, por cada pessoa. Mesmo sendo todo-poderoso, Ele se interessa por ti e Ele se interessou por mim.
quando eu nem propriamente eu me interessava por mim. Quando eu deixei de me interessar por mim mesmo, Ele se interessou por mim. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Jesus. Não faz distinção racial, não faz distinção social, não faz distinção económica, de nacionalidade ou de etnia. O Senhor sabe quanto as suas criaturas precisam dEle. E hoje ainda o Senhor continua apelando. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes estamos cansados. Às vezes sentimos como Nicodemos. A religião não preenche o nosso coração, porque a religião não preenche o coração, a relação com Jesus sim. Às vezes sentimos-nos como a mulher samaritana, depois de tentarmos nos encontros, nos relacionamentos, encontrar paz, mas só aos pés de Jesus bebemos dessa água viva. Outras vezes podemos nos sentir como uma pessoa com deficiência, que não se consegue mover, sentimos-nos paralisados, o mundo e a circunstância nos paralisam, mas Jesus se interessa e vai ter connosco, e Ele passa junto de ti nesta tarde, e diz, toma, sai dessa cama, anda, levanta-te, eu quero fazer alguma coisa contigo, eu quero te usar para seres minha testemunha. Talvez podes te sentir como aquela mulher adúltera e falhastes e já foste fiel a Deus, mas também foste infiel depois de Ele ter salvo a tua alma, depois de Ele ter perdoado os teus pecados, tu mergulhaste e voltaste para o lodo do pecado. Levanta-te. Lembra-te de onde caíste, levanta-te. O Pai está à porta da fazenda, à tua espera, para te abraçar, para te beijar e para te reconciliar novamente com Ele. Talvez tu podes te sentir, por fim, como este homem, debaixo de uma maldição, por causa dos teus pais, tu não tens dinheiro. Porque é que eu nasci naquela casa e outros nascem no palácio? Jesus se identificou contigo e Ele nasceu numa estrebaria, no meio dos animais, para que todos se possam identificar com Ele. E Jesus se identifica contigo nesta tarde. E quando João relata estas ocorrências, é para nós termos em memória o interesse que Jesus tem por cada pessoa. Nicodemos procurou solução na lei justa e boa, mas falhou e só em Jesus a encontrou. A mulher samaritana tornou-se vítima dos seus prazeres duvidosos que o mundo oferece, mas apesar disso a alma ansiava por verdadeira satisfação que Jesus veio a satisfazer. Termino com uma frase, e este estava nos apontamentos da minha mãe. Só Jesus pode suprir todas as necessidades da alma humana. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Jesus está aqui. Ele marcou o encontro contigo. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no vosso meio. Ele está aqui. Eu não sei se tu te sentes no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto encontro. Se te sentes num encontro do legalismo e se tem-te prendido, está na altura de te desprenderes disso e perceberes que é Jesus quem sacia. Se procuras arranjar a tua própria religião, como os samaritanos que têm uma religião tão especial, neste momento são só cerca de 800 que existem, e tiveram quase a desaparecer porque eles não podem casar com outros povos e só recentemente os seus mestres autorizaram os homens casarem com outras mulheres não samaritanas. Mas eles continuam lá no Monte Gerizim a fazer aquela adoração. E aquela mulher que pensava que encontrando-se talvez com um daqueles mestres samaritanos iria encontrar paz, encontrar aceitação, 5 falharam e o 6º não saciou a sua sede, mas Jesus saciou. Talvez tu te sentes como um paralítico, imóvel, não consegues mais sair. Não tens homem algum, não tenho mulher algum, eu não tenho ninguém. Mentira! A certa altura Elias disse, Senhor, só eu fiquei, mais ninguém. E Deus teve que dizer, não, tu pensas que foi só tu, mas há muitos mais que ficaram. Há sempre alguém. E eu espero que estejam aqui homens e mulheres que sejam esse alguém. Quando nós precisamos, que nos ajudam, que oram por nós, e são esses braços e mãos de Jesus.
Talvez te sentes então na figura da mulher adúltera. Adulteraste contra o Senhor, falhastes, corroestes a ligação, a aliança que tinhas com Ele. Mas o Senhor te chama novamente e diz: vai e não peques mais. Talvez tu te sentes por fim como aquele cego que não conseguia ver nada, mas teve um toque pessoal de Jesus. Recebeu uma missão e tornou-se sua testemunha. Eu penso que o resultado desta mensagem pode ser só dois. Aqueles que não conhecem Jesus dizerem: eu quero ter um encontro pessoal com esse Jesus. Eu preciso de ter um encontro com esse Jesus. Para aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, só há uma segunda opção. Eu quero ter uma missão deste Jesus. Eu quero ser os braços, os pés de Jesus, a boca de Jesus. Eu quero ser homem, quero ser uma mulher, quero ser uma moça tomada pelo poder de Deus para a transformação daqueles que estão à minha volta. Seja qual for a decisão, serão boas decisões. Ou podes ter uma terceira, que eu não espero que seja a opção, que é fazer ouvidos moucos desta mensagem e dizer: ok, pronto, lá o pastor José era moço engraçado e andou ali a ler muitos textos, foi bom, mas agora vou para casa porque tenho que ver a novela das 8. Eu não sei qual vai ser a tua decisão, mas nesta tarde, decide Jesus. Decide Jesus. Aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui. Eu sei que já vamos longos na hora, perdoem-me, mas eu vou fazer um apelo. Para aqueles que se sentem longe de Jesus, seja porque nunca o conheceram como estas figuras, 5 figuras conheceram, estas personagens, ou seja porque nunca ninguém lhe falou, mas nesta tarde ouviu e sente alguma coisa no seu coração a dizer: é Jesus a chamar-te, vem ter comigo, vem a mim, tem um encontro comigo. Se entre nós alguém quer ter um encontro com Jesus nesta tarde, olhe, faça um sinal, nós queremos orar por si, para que Jesus venha habitar dentro de si. Para que Jesus marque a sua presença. Mesmo aqueles que estão online ou que vão ver esta gravação mais tarde, por favor, entrem em contacto connosco, porque relacionamento com Jesus é o melhor. Mas por fim, o segundo apelo, como este primeiro não vi ninguém, que todos conhecem Jesus, alguém que diz: eu quero fazer mais por Jesus. Eu era cego, mas agora vejo com um propósito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Alguém que vem aos pés de Jesus e simplesmente o adora. Adora por quem Ele é. Não apenas por aquilo que Ele fez, que foi o máximo que alguém pode receber a salvação. Morreu em teu lugar na cruz do Calvário. Mas por quem Ele é. Ele é o Senhor da igreja, Ele é a razão da igreja, Ele é o centro do nosso culto, Ele é o centro da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência. Ele é tudo para nós. Aleluia. Nesta hora nós queremos orar que tu saias daqui nesta tarde com uma missão. Uma missão de falar deste Jesus. Então quero convidar-vos a adorar a Jesus. E vamos terminar a adorar. Ok? Vamos ainda orar. Os irmãos que querem sair daqui com uma missão e precisam de oração, venham à frente, não tenham vergonha, nós estamos aqui, somos família. Queremos orar por vós. Amém? Enquanto o grupo Louvor vai adorar o Senhor, nós vamos orar, porque Jesus é um Senhor pessoal e nos manda ser pessoais, e nós vamos orar pessoalmente.